Olá, olá, olá! Aqui é a professora Márcia. Vamos falar de história. O tema de hoje será a pressão britânica, fim do tráfico de escravo. Ou, se você quer trocar em pequenas palavras, o interesse inglês pelo fim da escravidão aqui no Brasil. Primeiro, vamos conversar um pouquinho sobre a escravidão. A escravidão era um negócio extremamente lucrativo. Extremamente lucrativo para quem vendia, né, os escravos, e extremamente lucrativo para quem comprava, principalmente se o país fosse de base agrícola, como era o caso aqui no Brasil. As atividades na agricultura e também na pecuária, a mão de obra escrava era a que era mais utilizada, certo? Aí tem algumas informações que vocês vão ver aí nesse mapazinho, por exemplo, as principais rotas que vinham os escravos, os principais países de origem dos escravos que aqui habitavam, né? As principais formas de se conseguir escravo, a princípio, era por escambo, né? Trocas de algumas mercadorias dos europeus com os africanos, e aí conseguia-se escravos. Depois veio a forma mais bruta de se conseguir esses escravos, que é através da captura, do sequestro de pessoas de tribos lá africanas, e eram trazidas aqui para o Brasil, ok? Aqui no Brasil eles eram redistribuídos, porque existiam os escravos que eram utilizados nas regiões urbanas, que são chamados de escravos de ganho, por exemplo, que eram os escravos que viviam e trabalhavam e eram explorados nas regiões urbanas, nas cidades. Mas o maior número de escravos que vinham para o Brasil, eles vinham para as regiões rurais brasileiras, principalmente os engenhos de açúcar, de plantação de tabaco e café, mas também eram utilizados nas fazendas que já começaram a trabalhar a pecuária também, ok? Aí vem a questão: por que os ingleses estavam tão interessados com o fim da escravidão, se eles eram um dos grupos, né, que estavam lucrando com a escravidão? Bom, isso começou a mudar quando lá na Inglaterra houve um processo de industrialização, ou seja, começou-se a desenvolver atividades industriais, e aí a questão de manter a escravidão e investimento nas indústrias não estava mais, não combinava, vamos dizer assim, não tinha lucro nesse convívio. Existiria lucro se não tivesse a escravidão, que aí aumentava até o mercado consumidor. Mas não é tanto o mercado consumidor, e sim tem a ver com o açúcar. Eu explico. São dois os motivos dos ingleses incentivarem o fim da escravidão. O primeiro motivo tem a ver com a pressão da opinião pública, né? Porque muitos países começaram a defender o fim da escravidão pela questão puramente humanitária, né? Então os ingleses não queriam se colocar como um país rico que explorava a mão de obra escrava, ou pessoas eram exploradas, mas o real motivo, vamos dizer assim, o mais forte motivo da participação dos ingleses para o fim da escravidão tem a ver com o açúcar. Vou explicar. Todos os países que produziam açúcar e estavam utilizando mão de obra escrava, o açúcar era muito mais barato do que o açúcar que era produzido, por exemplo, pelos ingleses, que era industrializado. Ou seja, os ingleses eles tinham que pagar os operários, ou seja, a diferença para manter esses operários nas indústrias
e caía sempre no aumento do preço do produto final, no caso do açúcar. Aqueles países que trabalhavam com a mão de obra escrava, então não tinham que pagar salários a esses entre aspas, trabalhadores. Então, o produto daquelas regiões que tinha mão de obra escrava era mais barato. E aqui no Brasil, que era um dos principais produtores de açúcar, o açúcar brasileiro era muito barato em comparação aos produtos comercializados pelos ingleses. Motivado por isso e utilizando primeiro motivo para justificar a perseguição e o fim da escravidão, né? Fim da escravidão, principalmente aqui no Brasil, os ingleses começaram a se posicionar contra. A primeira grande ação que os ingleses impuseram aos países que ainda mantinham a escravidão era a Lei Bill Aberdeen. A Lei Bill Aberdeen, ela consiste em uma lei aprovada em 1845, que concedia direitos à Marinha Britânica de atuar de maneira rígida contra o tráfico negreiro, que trazia milhares de africanos para o Brasil anualmente. Essa medida drástica foi tomada pela Inglaterra por conta da falta de iniciativa do governo brasileiro em pôr fim ao tráfico de escravos. Mas essa lei Bill Aberdeen também era utilizado para todo e qualquer comércio marítimo escravista, não só aqueles que vinham diretamente para o Brasil. A Bill Aberdeen foi uma lei inglesa e ela foi promulgada no dia 8 de agosto de 1845 no parlamento inglês, e ela foi elaborada por George Hamilton Gordon, também conhecido como Lord Aberdeen. Na época ele era secretário de Estado para Assuntos Estrangeiros, por isso que essa lei é chamada de Lei Bill Aberdeen, em homenagem a esse Lorde que tinha o título de Lord Aberdeen, ok? Uma sugestão muito interessante que tem por pano de fundo a Lei Bill Aberdeen é um filme que eu vou sugerir para vocês agora, que vocês assistam em casa. É um filme por nome Amistade. Depois eu posso até colocar no grupo do WhatsApp de vocês o cartazinho, né, da fotozinha do filme, que aí é mais fácil de vocês procurarem esse filme. Ele mostra muito bem a questão da escravidão, da violência na captura dos escravos, na ação inglesa para a proibição do tráfico negreiro, e principalmente discute valores, né, valores humanistas, que era muito discutido naquele tempo e que é o pano de fundo, vamos dizer assim, para a criação dessa lei Bill Aberdeen. Só que, como eu tinha falado com vocês, essa lei Bill Aberdeen tem muito mais a ver com a questão econômica, né? Tentar derrubar a economia brasileira, do que propriamente humanística. Bom, o governo brasileiro, como ele tinha acordos políticos, econômicos com os ingleses, e temendo uma reação mais forte dos ingleses no governo, eles criaram uma lei. Essa lei, apesar de eu ter colocado esse cartaz, que é lei abolicionista, porém algumas pessoas não consideram isso uma lei abolicionista, porque ela é muito bonita no papel, mas como até a charge aí embaixo está mostrando, que na prática essa lei, que é chamada de Lei Feijó, que ela foi criada em 7 de setembro de 1831, que ela consistia que todos os escravos que entrassem no território, o Porto do Brasil, vindos de fora, ficariam livres. Na prática, como a charge está colocando bem aí, não foi efetivada.
Eles fizeram essa lei, que é chamada Lei Feijó, que tem até um apelido. O apelido dela é Lei para Inglês Ver. Era uma piada naquele período. Eles criaram essa lei, mas não praticaram essa lei. Por isso mesmo a pessoa que fez essa imagem colocou lei abolicionista, mas na prática ela não era nada, porque ela não foi praticada. Ela só foi colocada para os ingleses terem, entre aspas, uma visão de que o Brasil estava em comum acordo com a lei Bill-Aberdeen, mas na prática, mesmo com essa lei Feijó, o Brasil continuou a prática de receber escravos do tráfico daqueles navios negreiros que conseguirem escapar da ação dos ingleses. O Brasil continuou recebendo e praticando a escravidão, mesmo criando essa lei Feijó, ok? Bom, mas os ingleses, sabendo vamos dizer assim, desse engodo que foi a lei Feijó, né? Eles então começaram a engrossar a oposição ao governo brasileiro. E aí o governo brasileiro, como também o governo brasileiro, ele não podia encerrar definitivamente a escravidão aqui no Brasil, porque, como eu tinha dito para vocês, a base econômica brasileira vinha da força de trabalho escravista. Era uma economia agrícola, principalmente, onde a força de trabalho escrava era utilizada, era mais barato. Então, o que o governo brasileiro então fez? Ele criou uma outra lei. Essa lei é a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, até esse que está ao lado aí. Essa lei, Eusébio de Queiroz, ela foi feita em 4 de setembro de 1550. Ela defendia que definitivamente o tráfico proibiria definitivamente o tráfico negreiro no Brasil. A lei, porém, não tinha caráter humanitário, mas visava unicamente resguardar a posição internacional do Brasil em relação aos ingleses. Com essa lei, uma guerra contra os britânicos seria evitado e, além disso, a economia brasileira não sofreria com possíveis sanções tomadas pelos ingleses. Ou seja, essa lei Eusébio de Queiroz também alguns historiadores não consideram uma lei abolicionista. Ela é uma lei que dificultava a escravidão, mas ela não acabava com a escravidão, não era abolicionista. Essa lei Eusébio de Queiroz, ela proibia somente o tráfico, a entrada de navios nos portos brasileiros de escravos, mas continuava a prática escravista dentro do território brasileiro. Com essa lei Eusébio de Queiroz, é lógico que ele diminuiu a pressão inglesa e manteve a base econômica brasileira, o trabalho, que era escravista. Ok? As outras leis, por exemplo, a lei do ventre livre, que sucedeu a essa, a lei sexagenária, e a lei áurea, que deu fim total à escravidão, essas são consideradas, vamos dizer assim, abolicionistas, que ela acabou, vamos dizer assim, fragmentou a escravidão até o ponto final, que seria a lei áurea, ok? Essas outras leis abolicionistas, que é a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e a lei áurea, nós iremos estudar nas próximas aulas, ok? Então, antes de dar o meu até a próxima, deixa eu fazer algumas observações. Se vocês não entenderam, alguma colocação foi muito rápida ou não entrei em muito detalhe em alguma explicação e você quer aumentar o seu conhecimento, ou se eu errei em alguma das minhas colocações, entre em contato comigo nas nossas
aulas semipresenciais pelo Zoom ou no WhatsApp, que eu estarei à disposição para fazer qualquer esclarecimento. E também façam mais pesquisas, não espere a próxima aula, por exemplo, para pesquisar sobre as leis abolicionistas que eu tinha citado anteriormente. Faça uma pesquisa no seu livro, em outras fontes históricas, que aí fica até melhor para você entender nas nossas discussões, ok? No mais, até a próxima. Tchau, povo!